Nunca imaginei ser o tipo de mulher que ansiaria pela atenção de outra pessoa, especialmente de alguém da minha própria família. Mas algo sobre como as coisas têm sido ultimamente, não sei explicar. Meu marido e eu estamos casados há 12 anos e, em algum momento, tudo entre nós simplesmente se tornou monótono. Não conversamos a menos que seja estritamente necessário. Dormimos em lados opostos da cama. Ele mal me olha. E o pior é que me acostumei com isso. Há algumas semanas, meu sobrinho Daniel, de 24 anos, educado e quieto, veio morar conosco. Ele tinha acabado de se mudar para a cidade para um novo emprego e precisava de um lugar. Inicialmente, mal notei sua presença, minhas interações, limitando-se a breves conversas. No entanto, com o passar dos dias, comecei a perceber as pequenas coisas que ele fazia. Como ele realmente me escutava quando falava. Como se oferecia para carregar as compras para dentro. Como perguntou se eu estava bem ao me ver curvada, sofrendo com uma dor persistente na lombar que me assombrava há meses. Meu marido me dizia, para parar de reclamar, que eu só precisava me alongar mais. Daniel, entretanto, mostrou-se preocupado uma noite. Eu estava sentada no sofá, esfregando o ponto dolorido, quando ele veio da cozinha e perguntou, casualmente: "Quer que eu tente resolver isso para você?" Ri tentando ignorar, mas ele insistiu que costumava ajudar minha mãe quando ela tinha ciática. "Não sou profissional, mas talvez eu possa te ajudar." Relutante, concordei. Ele se colocou atrás de mim e começou a pressionar os polegares, ao longo dos músculos perto da minha coluna. Confesso, fiquei surpresa. Ele foi gentil, focado e surpreendentemente bom nisso. Pela primeira vez em semanas, senti algo relaxar. Fechei os olhos. Suas mãos se movimentavam com cuidado e paciência. Não percebi como estava tensa até então. Não havia nada de impróprio, nenhuma palavra fora do lugar. Mas algo naquilo me pareceu íntimo. Ele parou e perguntou: "Isso está ajudando?" Eu senti um medo de que minha voz revelasse a emoção que estava sentindo. Minha pele formigava sob seus dedos. Minha respiração desacelerou. Foi tudo o que consegui dizer. Eu me convenci de que era apenas o alívio físico. Apenas isso. Mas, mesmo depois que ele parou, fiquei mais tempo do que o necessário no sofá, perdida em pensamentos. Lembranças de meu marido, que rolava para longe de mim na cama, como sempre fazia, povoavam meus pensamentos. Pensei nas mãos de Daniel. Não de um modo impuro, mas no calor, no cuidado, numa atenção que eu não sentia há anos. Senti-me culpada por esses pensamentos. Mas quando vi Daniel tomando café em silêncio na manhã seguinte, notei algo diferente. Em seus olhos. Não sei se imaginei. Só sei que algo mudou. E eu não estava preparada para admitir o quanto queria sentir isso novamente. Na noite seguinte, quando entrei na sala e vi Daniel sentado lá, parei um pouco mais do que o normal. Ele ergueu os olhos do celular e disse: "Dia difícil." Dei de ombros e sorri. Ele não disse mais nada, mas alguns minutos depois, levantou-se, foi até trás do sofá e perguntou: "Quer?" Novamente eu precisava de ajuda? Eu deveria ter dito: "Não, 0404. Não quis. Ele começou devagar, como na noite anterior. O quarto estava silencioso, exceto pelo suave zumbido do ventilador de teto. Suas mãos pressionaram minhas costas novamente, mas desta vez ele se moveu um pouco mais lentamente, como se estivesse mais atento. Não era apenas para aliviar a tensão, parecia algo deliberado. 0431. Não disse nada. Deixei que continuasse. E em algum ponto entre seus dedos, enquanto traçava os nós dos meus ombros e o calor que eu sentia sob a pele, abandonei qualquer ideia de inocência naquilo. Suas mãos deslizaram pelo lado do meu pescoço, e eu estremeci. Meus olhos se fecharam novamente, e minha respiração se tornou mais profunda. 0458. Não o impedi. Nem abri os olhos quando senti sua presença atrás de mim, como se estivesse ponderando algo. Então, ele disse suavemente: "Você merece mais do que está recebendo?" Meu coração acelerou.
Não respondi porque não confiava em mim mesma para falar. Eu queria dizer que estava enganado, que estava bem, que tudo estava bem, mas nada disso era verdade. Ele continuou. 0528. Você sempre está tão tensa, como se estivesse carregando mais do que deveria. Foi estranho ouvir isso dele. Me fez sentir vista de uma maneira perigosa. Ainda assim, me levantei. Obrigado, eu disse depressa. É o suficiente. Ele assentiu. Não discordou. Mas seus olhos não desviaram quando passei por ele. 0553. Eles me seguiram firmes e enigmáticos naquela noite em que não consegui dormir. Pensei no que ele havia dito, que eu merecia mais. Nunca ouvi isso de meu marido nem de perto. E não foi apenas o que Daniel disse, foi a maneira como ele disse, como ele acreditou, como se tivesse realmente me visto. No dia seguinte, tentei voltar ao normal. 0615. Mantive as conversas curtas com Daniel. Evitei a sala de estar. Evitei o olhar dele, mas senti que ele me observava ao passar, não de forma predatória. Era algo mais suave, curioso, como se estivesse tentando entender o que eu faria a seguir. Comecei a me questionar sobre isso. Quanto mais eu pensava, mais percebi o quão solitária eu havia me tornado, o quanto eu ansiava por ser tocada, por ser notada. 0650. E apesar de saber que estava errado, sentia essa atração por ele. Não por sua juventude, não por ser da família, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, me senti viva e não queria deixar essa sensação passar. Aconteceu numa quinta-feira. Meu marido tinha um jantar de negócios. Ele me disse isso naquela manhã, sem levantar os olhos do celular. Eu, fingindo não me importar. Mas por dentro, já estava imaginando o significado daquilo. 0721. Eu disse a mim mesma que não deixaria nada acontecer. Eu disse a mim mesma várias coisas. Daniel chegou em casa mais cedo que o habitual. Eu estava na cozinha fingindo ler, fingindo não notar sua entrada. Ele perguntou como eu me sentia e eu disse, ainda dolorida. Não era mentira. 0743. Só não era o tipo de dor que ele pensava que eu sentia. Eu estava vazia, inquieta de um jeito que não tinha nada a ver com músculos. Ele esperou alguns, minutos antes de dizer, quer que eu tente de novo? Eu o observei, apenas o observei, e concordei com a cabeça. Quando não conversamos, sentei-me onde sempre ficava. Ele começou onde sempre agia assim, mas desta vez não houve hesitação. Suas mãos se moveram com mais segurança, como se ele já soubesse que eu não o impediria. Ele acariciou meu cabelo de lado, tocou minha nuca, e eu não vacilei. Inclinai-me sobre ele. Suas mãos se moveram mais devagar, como que testando. Deixe-o. O silêncio entre nós era denso, cada segundo prolongando-se além do necessário. Senti sua respiração em minhas costas, a pressão em minha garganta. E então ele parou. Virei-me para olhá-lo. Ele não falou, nem eu. Fomos assim por um instante, muito próximos, e algo passou entre nós, um sinal nos olhares, e eu cruzei a linha. O primeiro beijo foi breve, como se ainda estivesse decidindo se era real. Mas o segundo beijo foi mais longo, depois o terceiro, e então deixamos de contar. Não havia plano, nenhum roteiro. Apenas essa necessidade avassaladora que absorvia tudo o mais. Minhas mãos estavam em seu cabelo, as dele em minha cintura. Tudo o que aconteceu a seguir parecia inevitável, como se já tivesse acontecido. Ele tocou-me, não de forma rude ou apressada, mas com cuidado, como se estivesse aguardando para desfrutar. Ele queria fazer certo. Senti minha pele reagir a cada toque delicado. Minha mente gritava para parar, mas meu corpo se impunha. Quando acabou, não nos movemos. Por um tempo, ele me observou, como se estivesse tentando ler minha mente, talvez procurando por culpa ou arrependimento. Encarei-o em silêncio. Eu não conseguia encará-lo. Não conseguia nem respirar. Senti tudo, ao mesmo tempo. Vergonha,
Arrepios, alívio, nojo, calor, frio, uma mistura confusa que eu não conseguia definir. Não me orgulhava, mas também não me arrependia ainda. Quando finalmente me levantei, nem eu, nem ele dissemos nada. Fomos para nossos quartos, separados como estranhos que haviam compartilhado algo muito grande para serem compreendidos. E, pela primeira vez em muito tempo, não me sentia anestesiada, mas sim destruída, como se a casa estivesse mais fria na manhã seguinte. Acordei antes de qualquer outro e sentei-me na cozinha com uma xícara de café. Não queria que minhas mãos parassem de tremer. Repassava tudo em minha mente, não porque eu quisesse, mas porque não conseguia parar cada olhar, cada som, cada instante. Não conseguia esquecer nada. Por mais que Daniel tentasse, não saiu do quarto dele até quase meio-dia. Quando finalmente saiu, evitou meu olhar. Apenas pegou água e murmurou algo sobre sair. Disse que precisava ficar na casa de um amigo por alguns dias. Acenei. Não fiz perguntas. Não tinha o direito. Saiu em menos de 1 hora, sem despedidas, sem explicações. Simplesmente foi embora. Meu marido chegou em casa naquela noite, como se nada tivesse acontecido. Perguntou se eu queria comida para a viagem. Disse que sim. Comemos em silêncio, como sempre fazíamos. Ele não notou nada diferente. Ou talvez tenha notado, mas não se importou o suficiente para perguntar. Os dias seguintes se misturaram. Fiquei esperando que Daniel me enviasse uma mensagem, qualquer coisa, mas ele não o fez. Olhava suas redes sociais como uma adolescente, vendo-o postar fotos com amigos, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Odeio como isso me fazia sentir tão substituível, tão idiota. Meu marido percebeu minha distância, mas interpretou mal uma noite. Ele perguntou se eu estava bem. Eu estava mergulhada em uma profunda tristeza. Quase ri da ironia da pergunta dele, de que agora, após anos de indiferença, era demais. Respondi que estava apenas exausta. Ele concordou e voltou a assistir televisão. Comecei a dormir de costas para ele. Novamente, o que mais me perturbava não era o gesto em si, mas o que ele revelava sobre mim. Sentia-me tão carente de afeto e conexão que permiti que algo tão errado parecesse certo. Desejava me odiar. Por vezes, sentia dor, mas em outros dias, simplesmente me sentia entorpecida, como se tivesse cruzado um limite intransponível. E agora, estava aprisionada. Vivendo nesse estado, mantive tudo em segredo. Não contei a ninguém. Acredito que jamais contarei. Esse tipo de segredo te corrói silenciosamente. E talvez seja isso que eu mereça. Daniel nunca mais voltou. Encontrei a chave dele no balcão. Um dia, sem bilhete, apenas a chave. Ainda consigo ver o rosto dele em meus sonhos. Não durante o ato, mas logo antes. Aquele olhar que ele me lançou, como se quisesse ser aquele que me faria sentir completa, mesmo que fosse apenas por um instante. Não sei se ele era sincero. Não sei se eu também era. O que sei é que nada mais é igual. Nem meu casamento, nem minha casa, nem eu mesma. Quebrei algo naquela noite. Não apenas meus votos, não apenas a confiança. Quebrei uma parte de mim. Acho que não consigo reconstruir, e não sei se desejo.